tocar num ponto também que eu queria pedir assim um pouco da tua fala. Quando se fala na educação da classe trabalhadora, para entender esses processos que não são simples, são complexos, tem a muralha invisível, não é para amadores século XXI, Não é precisa pra amador. ter aí um certo cabedal, um pensamento crítico. E aí na escola pública hoje tudo é plataforma, tudo é seguir metas, tudo olha, precisamos atingir tal índice, mas estamos emburrecendo a educação. Vamos lá, eu tenho uma concepção muito peculiar sobre esses processos. Que eu não sei se eu vou dar conta de explicar aqui. Explique Então, o mundo em 2 palavras e dê um exemplo, tá né? bom, eu vou usar um pouco mais de 2 palavras. Tranquilo. Eu vejo hoje 2 movimentos do ponto de vista das plataformas na educação, né? Um primeiro movimento é que a potencial aplicação de uma tecnologia que é um conhecimento que é um conjunto de técnicas, né? A tecnologia ela não é uma técnica só, são várias. E normalmente elas estão... E as técnicas, eu gosto de falar disso, a técnica ela não é uma coisa só, né? A técnica é um saber fazer humano que foi concretizado num equipamento. Ela tem saber fazer, ela tem uma finalidade, ela tem um uso, né? Então, por um lado, a gente tem esse uso das tecnologias que eu vejo que tem um potencial positivo, né? Mas, por outro lado, essas técnicas, ou essas tecnologias, para ser mais preciso, elas não são produzidas de modo inocente. Ou seja, tem empresas por trás dessa oferta de técnicas, né? E cuja finalidade dela é bem objetiva, é o lucro. A finalidade de uma empresa em vender uma plataforma de educação para um grupo público ou privado, Uma rede. ou para uma rede, né, pública ou privada, é o lucro. A finalidade não é promover uma melhor educação, assim como um fabricante de automóvel, não é promover o melhor tipo de deslocamento. A natureza de uma empresa é É o lucro, né? É o valor de troca e não o valor de uso do bem que ela oferece, embora contraditoriamente ele tenha as duas coisas, né? Bem, e aí nessa segunda condição, ela também oferece a essas empresas uma forma específica de trabalho do professor para que ela dê o lucro. O que eu quero dizer com isso? A plataforma ela precisa ser eficiente do ponto de vista do lucro que ela está promovendo na hora de implementar aquele sistema, né? E aí há uma transformação, eu vou usar termos um pouco específicos, mas eu vou explicá-los, que é assim, ó. Um professor em sala de aula, na rede pública ou na rede privada, ele é um trabalhador. E como trabalhador, ele está produzindo conhecimento, né? É diferente, lógico, da natureza do trabalho de uma fábrica automotiva, né? Ele não está industrial, ele não está... Mas ela está se aproximando da indústria, eu já explico, né? Não industrial em qual sentido? Ele não está produzindo uma coisa, ele está produzindo conhecimento que é algo muito mais complexo e que tem a ver com interações humanas, né? Seja do ponto de vista técnico, ele produz saber fazer, né? Mas ele também produz um conhecimento científico que é um pouco mais abstrato, né? A título de exemplo, ser professor da rede pública, falar do Egito Antigo para a sexta série, né? Ou para o sexto ano, né? Antiga quinta série. Bem, isto posto, vamos pensar um pouco na rede privada, né? Esse professor da rede privada, então ele tem um tempo de trabalho que ele está dispondo, vendendo como força de trabalho para uma empresa, né? E que até a virada do século XX e XXI, estava nesse mesmo professor as técnicas e a forma de tanto produzir como ao mesmo tempo passar o conhecimento para o aluno. E os mecanismos de controle do trabalho desse professor, eles ainda não eram tecnologicamente construídos
em estruturas concretas dentro da escola. Explico por outro meio. Como que o professor trabalhava? Pelo salário, né? Ou seja, ele estava sendo controlado pelo dinheiro. Opa, se eu não trabalhar, eu não recebo meu salário no final do mês, né? E ele estava sendo controlado por, na fábrica a gente chama de supervisor, na escola a gente chama de coordenador, né? Pelo coordenador e pelo diretor que estava vendo o trabalho do professor. Desse modo, existia até... Na indústria tinha o capataz Tinha o também. capataz, Era verdade. um ofício. Um ofício, que é o capataz. E que é o coordenador, desculpa, né? É o coordenador na escola Sim. pública ou privada. Bem, e aí que o controle do trabalho desse trabalhador, ele se dava de modo, vamos dizer assim, indireto, né? E aí os termos específicos. Isso já aconteceu com a indústria. Na indústria no passado, não era o ritmo da máquina que controlava o trabalhador. Era o capataz. Né? Esse controle do trabalho na indústria foi analisado pelo Marx no Capital. Ele chamava de subsunção formal do trabalho ao capital, ou de subordinação formal. Por que formal? Você tinha um controle de alguém supervisionando o seu trabalho, ou existia o controle do dinheiro, sem trabalhar no final do mês. Né? Que é uma primeira violência. As pessoas começaram a lidar com dinheiro e começaram a, vamos dizer assim, domesticar o seu trabalho do ponto de vista técnico, né? E tornar o trabalho cooperativo, porque no final do mês elas não recebiam dinheiro e, portanto, elas não iam comer. Né? Há um processo violento nisso, né? Que muitos chamaram de acumulação primitiva, quando você cria condições para o mercado funcionar. Bem, o professor, desculpa o termo, gozou dessa relação de subsunção formal ao trabalho, do seu trabalho ao capital, até a implementação dessas novas tecnologias, né? Porque essas novas tecnologias permitem com que hoje a máquina informática possa ter o controle dos seus movimentos e do que você passa para os seus alunos. Se na indústria foi a máquina guiando o ritmo físico do trabalhador, ele era controlado pelo ritmo da máquina, que o Marx chamava de subordinação real do trabalho ao capital, porque a máquina controla o ritmo do trabalhador, né? Controla saber como. O ritmo da máquina, ele controla o ritmo que o trabalhador tem que fazer as peças, né? Hoje na escola a gente tem as tecnologias de informática, da qual elas controlam fisicamente o trabalhador. Eu tenho uma câmera voltada para mim, né? Eu tenho conteúdo tendo que ser dado de uma determinada forma. No caso do Estado, eu tenho slides do qual eu tenho conteúdo que eu vou dar para o meu aluno. Então eu tenho uma subordinação até do ponto de vista, vamos dizer assim, físico, de como o professor tem que portar. Então é como se eu tivesse hoje, de fato, técnicas que permitem a indústria sair da indústria. O controle do trabalho, ele extravasar para todos os setores de serviços. Por conta dessas técnicas ou dessas tecnologias de informação, que se utilizadas de um determinado modo, numa determinada relação, elas não vão cumprir o papel de facilitar o ensino, mas de controlar o trabalho. Nós temos também agora plataformas de jogos que tem que ser alimentado, tem que ser... Os alunos, por outro lado, têm que fazer... E assim, um viés de, olha, é uma diversão, pessoal. Todo mundo tem que fazer, hein? Senão vira uma gozolândia. Temos comentários, por favor. Bom, só para colaborar aí com a fala do Felipe Salluti, né, falando sobre esse interesse que está por trás aí da implementação dessas plataformas, a gente tem uma matéria aqui do Globo que diz o seguinte: acionista de empresa que tem contrato com o governo, secretário de Educação de São Paulo, é investigado por conflito de interesses. Renato Feder recusou nessa semana 10 milhões de exemplares de livros didáticos e definiu que a rede trabalharia apenas com materiais em formato digital. E aí a gente tem um comentário aqui, né, no nosso chat,
que diz o seguinte, ó. Perfeito, Felipe Salute. Com o advento da telinha em meio ao caos social e urbano, isola-se as classes em possíveis movimentações e deslocamentos cotidianos. Uma estratégia burguesa sem limite, ou com limites. Felipe, eu aproveito e coloco uma questão, assim, nós estamos vivendo uma nova queima de livros, como foi na Alemanha, porque agora, né, como o dado trazido aqui pela Luana, estamos, assim, tirando os livros de cena. É brutal, o exemplo é muito bom. Eu tô chocado ainda com o seu exemplo, tá? Eu tenho que pensar um pouquinho numa resposta que seja tão à altura do exemplo. Mas eu concordo com essa seletividade do que é passado. E mais do que isso, tem-se uma ilusão de que as tecnologias digitais elas são poupadoras do meio ambiente, né? Qual é essa ilusão? A gente corta menos árvore, né, para produzir livros, e porque o mundo sem papel ele poupa energia e recursos ambientais, né? E isso não é verdade. É só a gente pensar na quantidade de silício que é explorado para que esses equipamentos funcionem, né? E também a quantidade de energia que é gasta para que toda essa parafernália também funcione. E tem um livro, eu tô fazendo propaganda, tá, gente? É propaganda descarada. Do Davidson Faustino. Opa! Nosso e brother do aqui de Santo André. Brother de Santo André, estudou na fundação. São esses sujeitos da classe trabalhadora que a gente tem que fazer propaganda mesmo. Por favor. Né? Que no livro recente deles sobre o colonialismo digital, e o termo ele é preciso do ponto de vista de como a implantação dessas novas tecnologias em todos os ramos do cotidiano, ela tem a ver com determinados interesses, eles fazem esse debate, né, de que esse fetiche ele chega em todas as escalas, inclusive nessa escala do que essa substituição ela tem um caráter ambientalmente correto, quando não tem, né, a gente tem um gasto de energia brutal. E mais do que isso, agora indo na sua direção, tem uma seletividade da forma de como lidar com um certo grau de humanidade. Primeiro porque na internet eu posso limitar, controlar e vamos dizer assim, não só pela internet, né, mas pelos equipamentos digitais, impedir o acesso a determinada bibliografia, né, que no meio físico acaba sendo um pouco mais difícil. Eu vi recentemente que o livro da Djamila foi retirado das plataformas, Djamila Ribeiro. É triste. Essa seletividade. É triste, é uma seletividade. Então ele permite essa seletividade. A gente vê acontecer isso do YouTube desmonetizar determinados canais, né? Ou não permitir a propaganda, ou fazer uma propaganda também seletiva de determinados conteúdos, etc. Então o algoritmo ele não é ingênuo, né? Não é ingênuo no sentido de, sim, o algoritmo é um conjunto de números. Aí tudo bem. Mas alguém pensou aquele conjunto de números para ser daquele jeito. Alguém inseriu os dados nas redes digitais para que ele pudesse ter um determinado funcionamento. Existe uma intencionalidade. Né? Uma intencionalidade. Que talvez seja até inconsciente por parte daqueles sujeitos que fizeram. Mas quando a gente pensa assim, Vale do Silício está onde? Quem são os sujeitos que trabalham no Vale do Silício? Né? Ou mesmo quem são os sujeitos que primeiro tiveram acesso a esse mercado do TI aqui no Brasil, pra gente mudar e deslocar um pouquinho o sentido. São brancos, classe média, tal. Então não é qualquer extrato da classe trabalhadora, por exemplo, é um extrato muito específico. Que se enquadra. Né? Que se enquadra ali. Ou da nossa geração, quem eram os sujeitos que iam para as áreas técnicas e ainda hoje vão para as esferas específicas do Estado? A gente estava falando há pouco tempo da disputa dentro do metrô. Né? Quem ia fazer engenharia? Às vezes o engenheiro que estava lá, o pessoal da TI, ele reproduzia, mesmo sendo trabalhador ou não, dependendo da situação que ele se encontrava dentro de uma empresa, ele reproduzia ideias que não faziam parte da classe dele. Né? E eles eram bonificados por isso. E acreditam naquilo. Assim como, eu não vou demonizar, mas também não vou passar a mão.
do sujeito que não é um pedagogo, que trabalha hoje nessas empresas de plataforma e que tem a crença que gamificar a educação vai solucionar o problema.